Ele tá um pouquinho lento aqui para abrir. Nossa, ainda ele não abriu aqui para mim colocar em modo tela cheia. Deixa eu ver, dar uma olhada na minha internet. Acho que agora abriu. Então, né, olhando aqui para o nosso cronograma, hoje nós finalizamos, né, eu alterei aqui no cronograma inicial que nós tínhamos, que iríamos encerrar dia 20, né, segunda passada, mas aí a gente, por uma votação, né, mudou a reunião então para hoje, tendo em vista que alguns ainda faltavam alguns detalhezinhos. Não sei se para vocês passou rápido, mas para mim, que elaborou a formação desde o início, assim, que estava planejando ela desde o início do ano e conversando com o meu orientador. Confesso que o primeiro dia, assim que eu abri a câmera e via todo aquele pessoal, e tinha pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, inclusive de outro estado, eu só respirei assim, falei, meu Deus, não vejo a hora de chegar o dia 20 de outubro. Assim, pensando que parecia que não ia passar, que eu não ia dar conta, aquelas coisas que a gente, professor, né, às vezes em sala de aula, se depara com alguma coisa similar. E eu, então, quando elaborei essa formação, eu também tive esse mesmo pensamento, essa mesma angústia. Mas, né, igual eu coloquei aqui, com um misto de sentimento nesse momento, né, e de dever cumprido, ou da admiração, entre tantos outros, então a gente chegou no último encontro da nossa formação, né, e esse é o nosso grande dia, né, o momento que vocês vão apresentar, então, essas implementações, né, espero que a tecnologia que foi apresentada durante esses encontros, vocês levem ela para a sala de aula, mas sempre com uma intencionalidade pedagógica, né, não no sentido, às vezes, de tapar um buraco, de passar o tempo, mas sim que ela possa mesmo ajudar, né, nessa aprendizagem. E aí, então, aqui vai ser o momento, então, de vocês fazerem essas explanação em relação à implementação de vocês, as angústias que vocês tiveram durante esse período de também estar elaborando algo envolvendo a realidade, trazendo à tona a modelagem matemática, envolvendo uma pergunta, um questionamento, né? A partir dele, então, desenvolver toda a aula de vocês. Então, aqui para dar início nesses 20 minutinhos iniciais e até os outros professores entrarem, eu vou enviar para vocês o Forms. Vou copiar o link aqui, é mais fácil do que vocês acessar pelo QR Code. Espera aí. Mais ou menos, eu acredito que demande uns 20 minutinhos para vocês finalizar. Ele é bem similar ao do primeiro encontro, não sei até se vocês lembram, assim, mas tem toda uma dinâmica, e agora da pós a formação, o que talvez auxiliou, mudou ou não, piorou, então nesse sentido, assim.
Gostaria que as respostas fossem bem francas, assim, no sentido de para analisar os dados mesmo de formação e pensar outras futuras formações, né, a respeito de tecnologia, de modelagem, então, nesse sentido mesmo. Não é para falar só coisas bonitas, mas também o que deu certo e o que deu errado. Então, vou enviar aqui para vocês no grupo. E aí nós. Tá. Então, só me confirmem lá se ele está aceitando as respostas, né? E aí eu fico por aqui, fecho o meu áudio, mas aí o que vocês tiver dúvida em relação a alguma pergunta, algum questionamento do formulário em si mesmo, aí vocês me comunicam. Só me avisem daí se está abrindo, se vocês estão conseguindo editar. Ana, o formulário é Eu, aquele mesmo que está no Class? É o mesmo que está no Class, do Tá, então formulário vou final. clicar por lá. Tá, pode eu tô ser também. conseguindo editar, Ana. Não? Já comecei a editar. Ah, já? Tá. Beleza. Então eu aguardo vocês aqui. Mais ou menos 18h30 nós voltamos daí.
Oi, Alessandra. Para você que chegou agora, eu enviei no nosso grupo do WhatsApp o formulário, né? Então, todos os que estão aqui estão respondendo esse formulário. Então, se você quiser dar início, ele está lá no nosso grupo.
Oi, Ana, para você que entrou, agora está se organizando aí, eu postei no WhatsApp o link do formulário final ali para responder. Daí, durante a apresentação, ali você vai respondendo ele, fazendo favor. Beleza, pode deixar. Augusto, então, você não tem carregador, você me deixou um pouquinho esse livro? Eu só não sei onde que ele tá. Já. Para mim, aqui já apareceu que a professora Sheila entregou. Então, vou esperar mais um tempinho aqui.
recebi agora do professor Mário.
Eu vou dar continuidade aqui. E aí a Alessandra e a Ana, que entraram depois, né, vão concluindo. E acredito que a prof. Ritamar está concluindo. Então, assim, vou colocar aqui para dar as instruções para a apresentação. E aí nós já podemos começar. Deixa eu só confirmar que está apresentando. Está aparecendo outra pasta, peraí. Agora sim. Então, só para relembrá-los, e aí a partir de amanhã eu já começo a leitura da prática em si, né, com o plano e o relato de implementação para fechar a nota de vocês. Mas vocês fazendo a apresentação, então todos já receberão a certificação. Então, para a apresentação hoje, então assim, o que vocês vão fazer? Uma descrição detalhada, né, de como foi essa prática pedagógica. Então, vocês podem estar apresentando tanto o plano de aula quanto o relato de implementação que vocês fizeram com os estudantes, e aí trazendo evidências, né, dessa implementação, análise de resultados e também reflexão. E aí vocês podem, então, estar apresentando os slides de vocês, o material que vocês elaboraram, produziram, se tiver imagem, vídeo, áudio, né, que então forneça uma visão geral, então, dessa atividade. E aí, vai ser o momento de vocês comentarem, então, sobre esse relato, né? E vamos aproveitar também para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências, explorar novas possibilidades, né, de inovação para a nossa prática. Nessa apresentação, então, vocês vão ter em torno de 10 minutos, e aí, para conduzir a apresentação, observe alguns pontos. Aponte os aspectos positivos e negativos, né, vivenciados nessa implementação. Explore também as estratégias que vocês utilizaram aí para superar se houve algum ponto de atenção encontrado. E aí a fala de vocês vem no sentido de mostrar uma possibilidade de experimentar novas maneiras aí de atuar na prática, as aprendizagens que vocês incorporaram, né, a partir das discussões da própria formação. E aí, só lembrando, então, em relação a essa certificação, como eu abri um projeto de extensão na UniOeste, então agora eu vou fazer o fechamento dele. Então, eu tenho que emitir um relatório, né, comentando como foi a formação também, para aí, posteriormente, fazer a emissão dos certificados e enviar para vocês. Então, até isso acontecer, eu penso, se possível, né, se vocês aceitarem, nós mantermos esse grupo do WhatsApp, né, até eu conseguir enviar a certificação para vocês, e aí, posteriormente a isso, a gente pode encerrar. Eu encerro tanto ali no Class, né, a nossa aba de formação, tanto daí no WhatsApp. Então, eu vou parar de compartilhar e agora me contem vocês quem gostaria de dar início. Caso contrário, nós Eu temos posso. uma roleta. Ah, tá. Não, senão eu ia brincar. Caso contrário, nós temos uma roleta que eu apresentei para vocês um dia, né, de sorteio.
Eu ia colocar o nome de vocês e a gente sortear. Mas assim, ok, então, já temos quem vai começar. Para vocês, aparece o item compartilhar ali em cima, tipo uma aba? Sim, no Aparece? meu Ah, então aparece. tá. Então, beleza. Então, fiquem à vontade aí para começar. Eu posso começar? Pode. Eu só achar onde é que Porque ele fez. tem vários. Ele tem É aba, tem que eu não tela, sou né? acostumado, né, Quer ver? Ó, com o. você pode ir na opção janela ali, Acho que quando ele você foi. abre. Tá. Deixa eu ver Não aqui. sei se está aparecendo. Vou confirmar. Aham, deu certo. É muito diferente. Uhum. Eu não tô. Até eu me achar aqui. Deixa eu ver. A gente é acostumado com a Meet, só com o Meet, né? Exatamente. Deu certo, tá apresentando em Tá. tela cheia. Então, a minha apresentação, na verdade, eu desenvolvi essa metodologia tanto lá no Rio da Prata quanto lá no Guarani, mas eu optei por colocar só o que eu fiz só o que eu fiz lá da Prata. Mas aí o do Guarani eu posso comentar. Então, eu escolhi a turma do segundo ano, que é a turma que eu tenho Matemática 1, que é resolução de problemas. E aí o problema que eu escolhi foi o do foguete. Então, eles tinham que construir o foguete, e aí, utilizando o aplicativo lá, eles iam fazer o cálculo dos ângulos para ver qual que era a maior distância que eles iam conseguir fazer o foguete ir na horizontal. Aí, essa parte eu vou passar, eu só vou falar, tá, Ana? Aí, a parte eu mostrei para eles, eu expliquei para eles essa parte do nosso trabalho, de como a gente ia fazer. Aí, eles acharam bem interessante. E aí, eu comecei mostrando o aplicativo, que era que eles precisariam baixar lá para fazer a medida, para auxiliar eles nos ângulos. E aí depois eles começaram a parte de pesquisar o foguete, de como eles iam fazer o foguete. Aí eu estava auxiliando eles e para eles fazerem o foguete, e eles cada vez que eles achavam tipo um modelo, eles iam mostrar se aquele modelo dava ou se não dava. Alguns, como a gente sabe que a internet hoje tem muita coisa que eles fazem na fake news, que não vai funcionar muito, alguns eu falava para eles que não, aquele não ia rolar, enfim, eles foram fazendo, e foi bem interessante. Deixa eu ver se vai rodar o vídeo. Então, aqui é o primeiro vídeo, eles fazendo os primeiros testes deles, e esse primeiro vídeo, vocês vão observar que começaram a se frustrar aí já na primeira experiência deles, porque o foguete, eles precisavam ter noção de pressão, né? Eles precisavam ter noção que não era só eles fazer o foguete, colocar lá e que o foguete ia funcionar. Eles precisavam ter uma noção de que eles precisavam ter o foguete precisava ter pressão para o foguete conseguir sair, né? E os primeiros testes deles aí foi bem, eles, eles acharam que não ia funcionar, porque fizeram de uma forma que eles viram na internet que tinha o bicarbonato e o vinagre e dava reação e o foguete ia. Só que eles tinham que colocar o bicarbonato e não dava tempo deles fechar a tampinha para dar a pressão. Aí eles mudaram a estratégia deles e colocaram com uma bomba. Aí, e com o biquinho da bomba, aí esse outro aqui já deu certo. Começou e já foi mais longe. Esse, esse eles já conseguiram fazer ir mais longe, já conseguiram começar a fazer os primeiros testes deles. Aí aqui tem mais um deles fazendo mais um teste. Esse já foi um pouquinho mais longe. Eu não lembro esse último aqui. Acho que é. Não, esse foi também um dos primeiros testes ali que eles fizeram, que também foi bem pertinho. Eles foram se dividindo em três grupos, e esse foi o único grupo que conseguiu fazer o foguete, tipo, fazer vários testes e conseguir tirar uma conclusão. Porque os demais, eles também foram
nessa só a opção só de fazer com bicarbonato e com vinagre, eles não se atentaram a essa questão da pressão. Então eles não conseguiram fazer, mas aí eles viram todo o processo e foi isso. Daí lá no Guarani eles fizeram diferente. Eles fizeram de uma forma que, deixa eu, acho que eu vou parar de apresentar. Lá no Guarani eles fizeram de uma outra forma. Eles colocavam o bicarbonato já direto dentro do litro e eles chacoalhavam o litro e daí eles iam abrindo a tampa. Só que aí toda vez que eles iam fazer o teste, eles se molhavam um monte, porque daí quando dava a pressão que o litro estourava, toda a água que tinha dentro do litro vazava neles. Mas lá eles conseguiram fazer uma distância bem grande também, só que daí de uma forma diferente. E foi isso. Não sei se tem alguma pergunta. Bem bacana que eu lembro que teve uma questão naquele material, né? Acho que você comentou que você meio que se baseou em algum dos artigos, né, que falava sobre esse foguete e Isso, teve é. inspiração, né, É, para... eu me baseei num dos artigos que você colocou lá para a gente auxiliar. Ah, e tem outra coisa que eu usei também, eu até lembro que eu comentei com você que eu ia fazer do Google Earth lá. Eu utilizei com ele, só que as partes eu não registrei, né? Mas eu fiz essa parte de mostrar o Google Earth para eles como funciona, e aí seguir aquele caminho igual você comentou com nós um dia. Aí fiz com eles. Aí a gente voltei no tempo para mostrar para eles como que era a escola nossa lá antigamente, como que estava a nossa escola agora. Eles acharam bem interessante essa parte também. Bacana. E eu lembro que você tinha comentado do quizzes modo papel, né? Não sei se você chegou a... O quizzes modo papel eu fiz sozinho e a gente fez agora porque eu era um dos escolhidos para fazer para aplicar aquele desafio Saeb, sabe? Uhum, sim. Então, e a gente fez também e uma metodologia que o desafio Saeb, só comentando também, a gente achou muito interessante e a gente está pensando em fazer uma competição no final do ano com toda a Hum, escola do modo que a gente fez o desafio do desafio do Saeb, porque a gente achou bem interessante e a gente se surpreendeu porque os alunos é assim, você está dando aula, a cada 2 minutos tem um pedindo para ir no banheiro. E no desafio do Saeb, eles ficaram 3 aulas, que a gente falou que eles mal respiravam, porque eles estavam tão focados em tentar fazer e ganhar ponto, e foi bem interessante, que é uma coisa que a gente está pensando em utilizar para o final do ano, nos fechamentos. sim, eu também apliquei essa da maratona e tinha o modo papel, né? Uma das fases, tinha o pico de maestria, né? Que é bem E o interessante clássico. também, e o Aham, o pico de clássico. maestria também Sim, sim, bem bacana. É bem interessante a sua E aí, você colocou da pergunta, né? Qual o melhor ângulo lá para que o foguete atinja a maior distância? É uma turma de quantos alunos e um grupo só que conseguiu? eles são em Eles são em 16 alunos, eu acho, se eu não me engano. E só Uhum. um grupo eles estavam em quatro ou cinco. Eles se dividiram nesse grupo. Foram os únicos que conseguiram. Os outros construíram o foguete todo o processo, mas não conseguiram concluir. E se eu não tô, deixa eu ver, deixa eu olhar no meu relato aqui. É, eu coloquei o ângulo de 55 graus. Eles me passaram que foi 28 metros de distância o foguete foi. Interessante. E é legal, né, que essa atividade também para futuras incrementos pode trabalhar até com função do segundo grau, né, que forma Ah, o ângulo sim, ali forma uma para parábola, uma, né, dá para trabalhar essa parte de distância, encontrar o zero da função, vértice, então é, dá para aprofundar. Mas uhum, ótimo, gostei que você se embasou em alguns trabalhos também que foram incluídos ali no CLES, né, como modelo, e parabéns pela implementação. obrigado. Obrigado, Mário.
Quem que gostaria de ser a próxima vítima? Pode ser eu. Pode ser, prof. Sheila, o prof. Itamar, e as duas iam falar ao mesmo tempo. Sheila primeiro, pode ser? Ok, então. Pode ser. Então fica à vontade. Veja lá se você consegue compartilhar com nós. Tá. Deixa eu passar lá. Bom, começando aqui, eu tentei fazer uma implementação que ela fizesse a junção das duas matérias que eu dou na turma, né, que é Educação Financeira e Matemática, e aí criei ali como podemos usar formas geométricas para construir um cofre que ajude a planejar e visualizar uma economia mensal. Logicamente, a gente sabe que hoje em dia, né, em tudo, banco, Pix e coisa, mas uma coisinha assim que fosse lúdica, porque são só duas alunas, então que seria divertido uma construção de alguma coisa, né? Aí coloquei ali, né, os nossos objetivos de construir o modelo físico, então, deixa eu apresentar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar eles ali. Apareceu maiorzinho. Começamos fazendo, então, uma conversa sobre o quanto elas poderiam estar juntando de moedinhas de R$1 para fazer ali uma poupança, o que fariam se tivessem um dinheiro para poupar, né? O que seria, o que comprariam, qual que seria o objetivo, a meta delas ali, né? Aí, o que eu tentei fazer? Eu coloquei para elas utilizarem o GeoGebra, para fazer, então, escolher ali um tamanho e escolher um poliedro. Daí, logicamente, né, que, vamos fazer lá uma pirâmide, vamos fazer uma... Eu falei, gente, vocês têm que pensar que vocês vão ter que construir, e para construir, vocês têm que pensar, talvez, no que seja mais fácil, né? Daí elas falaram, não, então, professora, a gente vamos começar fazendo, então, um prisma ali, né, quadradinho, base quadrada, retangular e um cubo. Falei, perfeito, então vamos para a parte mais, né, de criar. O que vocês têm que fazer primeiro, então, para saber né, como que vocês vão colocar as moedas aí dentro, quanto que vai dar, qual que seria ali o cenário, se vocês poupassem, o quanto vocês querem poupar também. Aí fizeram, né, no GeoGebra, fiz ali, as meninas escolheram daí fazer um prisma de 12, né, por 24, né, a base dele de 12 por 12, 24 de altura, e um cubo de 20 por 20. Porque esse tamanho, não sei, mas elas escolheram exatamente esses ali. Aí montaram no GeoGebra os dois, o prisma e o cubinho. Tirei um print das telinhas delas ali para colocar. E daí coloquei para vocês verem ali elas fazendo, né? Escolheram papelão, cola quente, tesouras, réguas e afins. Vamos construir, então. Construíram ali, montaram. A Ana deve se lembrar dessas salas aí, né? Então, construíram ali, coloquei elas fazendo, todas ali, pintando no final, porque daí elas disseram se elas podiam, então, construir em conjunto. Primeiro elas construíam a escolha de uma, depois elas construíam a escolha da outra. E daí fomos para a parte dos cálculos. Então, as duas fizeram ali o cálculo de volume do cubo e do prisma, né, em relação às medidas que elas escolheram. Aí eu falei que né, primeiro, se elas iam colocar só moedas ou elas iam colocar notas, daí elas tiveram a ideia que seria interessante, então, se eu já tinha comentado de moedas de R$1, que fosse só moedas de R$1, né? Então, fizemos o cálculo ali, meio que pelo que a gente encontrou na medida da moeda, né? 1,3, né? Porque ela tem 2,6 de diâmetro, né? Então, raiozinho 1,3 e 0,15 de altura. Fizemos o cálculo ali, encontramos ali mais ou menos 0,80, deixamos com algumas casinhas.
E daí elas fizeram o cálculo da capacidade e daí teve um problema, né? Porque se você coloca coisas cilíndricas dentro de uma coisa, ela não preenche totalmente. Daí elas, professora, mas daí quando nós colocar vai sobrar espaço, né? Não vai dar, e daí vai ter que abrir e tal. Eu falei, não, então fomos para a internet dizia assim que se você fizer, vai preencher realmente 60% a 70% do espaço dentro. Daí fomos bem realistas, né? Vamos pegar o mínimo, então. E daí elas fizeram o cálculo com 60%. Então, 60% do tamanho, né, do volume, e daí dividiu a área do poliedro escolhido pelo volume, o volume do poliedro escolhido pelo volume das moedas. Então, ali no cofre do cubo ia caber mais ou menos 6.000 moedas e no prisma, mais ou menos 4.300 moedas ali. Aí escolhemos a funçãozinha também. Na verdade, quando eu fiz o plano, eu analisei que seria por dia, né? Mas daí depois até mudei no meu plano mesmo, quando elas falaram que toda a... Como é que uma delas disse? Que toda a poupança tem que ser feita por semana. Ela não pode ser feita por mês, você tem que poupar por semana, porque na semana ali o negócio tem que fluir. Eu falei, então tá bom, então fluam do jeito que vocês acharem melhor, porque afinal vocês que têm que estar fazendo, né, o trabalho em si. Aí elas criaram ali, então, como eu tinha falado, para fazerem um cálculo de 1 mês, 3 meses e 6 meses, daí na planilha. Colocaram, então, uma delas diz que iria poupar 15 moedas de R$1 por semana e a outra ia só 10. Então, daí fizeram os cálculos ali, né? 40, uma R$60, a outra 40, 180, 120. E daí, no final, elas resolveram colocar, então, ali em semanas e meses e quantos anos ia levar para encher o que elas tinham construído. Então, ali, em R$15, levaria 9 anos, mais ou menos, para encher o cubo. E R$10 levaria aí mais ou menos 13 anos para encher o cubo ali. E o prisma, R$15 levando aí cerca de 6 anos e R$10 cerca de 9 anos também para elas estarem enchendo. Eu achei assim, eu falar bem a verdade, quando eu fiz, eu pensei que não ia dar certo, porque eu ia falar, não, elas vão dizer, professora, para que um cofre? Nós temos um Pix, uma conta no banco, mas eu achei tão bonitinha que elas toparam a ideia de vamos visualizar uma coisa, né? Vamos construir com as nossas próprias mãos, tanto que tem uma foto aqui que não sei se dá para ver, mas tipo assim, a 7ª foto, se vocês conseguirem ver ela tá literalmente feliz fazendo aquilo, assim, ela tá com um sorrisinho ali pintandinho, porque foi, né, elas que pegaram e mediram e construíram, gostaram pra caramba de usar o GeoGebra, ficaram girando o plano e faz assim, e faz assado, e também mexer com as planilhas que a gente não trabalhou muito em relação a planilhas, mas é interessante a galera também entender sobre, né, o Excel, né? Então eu achei que foi uma junção assim bem interessante e a gente conseguiu permear bem as fases de se inteirar do problema, de criar o que ia precisar de fórmulas matemáticas, de conseguir, agora vamos discutir o que a gente vai fazer aqui, qual que vai ser o resultado. E realmente a gente é claro que as meninas falaram, professora, mas no fundo não é a forma geométrica que vai fazer a gente poupar alguma coisa, a gente tem que ter noção, né? Porque se a gente pegar e poupar ali 3 semanas e for lá e rasgar e pegar o dinheiro, não vai chegar. Mas consegue visualizar, você consegue tá vendo ali que está colocando a moedinha, que está contando as moedinhas da semana. Eu achei bem bonitinho, achei bem interessante, achei que foi legal.
no fundo, assim, eu acho que assim deu um gás, deu um ânimo para trabalhar com elas, porque só as duas a gente conseguiu fazer uma coisa bem lúdica, utilizando a tecnologia, porque a gente utilizou para ver como é que ia ficar, como é, né, a questão dos cálculos de volume também ali, para ver se faria maior, se faria menor, mas eu achei bem interessante. Espero que vocês tenham gostado também. Nossa, Falei realmente. demais. Não, nossa, realmente muito interessante mesmo, assim. É uma experiência que elas mesmo construíram. E, gente, é duas alunas, né? É um. Não tem nem como É um explicar, né? mundaréu de Numa gente. sala, né? Duas alunas. Enfim, atividade muito bacana, assim, no sentido de envolver as tecnologias delas mesmo, colocarem a mão na massa, né? Aprender a usar o Excel, que às vezes é aprender, às vezes é o primeiro, segundo, terceiro contato, né? Então, isso foi bem bacana, e provavelmente você, né, atuou como mediador em todo esse percurso aí. Ó, e deu para ver bem exatamente as fases, né? Você foi comentando, eu fui visualizando também cada fase. Muito interessante, prof. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Quem seria o próximo? Pode ser eu, prof. Uhum. Ah, é a prof. Ritamar que tinha comentado antes, né? Na ordem, pode ser prof. Ritamar com a Ana e daí depois a Alessandra, ok? Então, prof. Ritamar, Eu fica à não vontade. sei como aqui compartilhar. Ó, em cima, aonde tem ali sair, compartilhar, aparece para você? Microfone, câmera, ali em cima. Então, você clica em compartilhar. Não sei o que você estava usando. Eu uso a tela, né? Que daí você vai apresentar a tela no geral e tudo que você fizer vai estar aparecendo para nós. Já tá. Tá. Agora vai lá na apresentação. Isso. Aqui? Tá aparecendo o WhatsApp agora. Vê aonde que tá a apresentação. Deixa eu achar então, calma aí. Aqui. Ai, Tá. você não Qualquer consegue, coisa. eu mando pra você. Viu? Você quer Consegue que ver? eu possa apresentar também, se você quiser. Eu tenho aqui o. Eu já recebi, né, de vocês, posso estar apresentando também. Então, primeiro. Pode ser? Então, peraí. Vocês querem só a apresentação ou o plano? Não, uma apresentação já. Uhum. Tá. O último que eu Então, terminei hoje. deixa eu abrir aqui o que eu tenho de vocês. Vai aparecer outra tela, na verdade, mas carregando aqui, porque para mim tá bem lento. Ou apareceu para vocês o relato? Assim, apareceu. Só que ele tá pequeno, né? Sim, uhum. Tá, então deixa eu entrar aqui no WhatsApp que você me mandou o link também. Que aqui, no meu modo que eu recebo no Class, eu não consigo deixar maior, mas aqui eu vou abrir no WhatsApp. Mas, Ana, acho que se você clicar aqui, ó, do lado, onde é que tá aparecendo embaixo do arquivo, Deixa eu você tá vendo que ele tá aparecendo ali, ó? Deixa eu Acho que se fechar você aqui. clicar ali, ele abre numa aba diferente. E você consegue apresentar. Sim, verdade. Nossa, tá muito lento para carregar meus arquivos aqui.
Mas vai dar certo. Se vocês quiserem ir comentando, até que vai abrindo aqui, daí, né, a hora que abrir a apresentação, vocês vão me falando que slide, que eu preciso ou não estar. Fiquem à vontade. Então, eu e a Ana Cláudia fizemos junto, né? Isso. Aí nós pegamos o 7º ano, que eu tô com eles esse ano, e aí a gente pensou, como é o 7º ano, fazer uma pesquisa, né? O nosso problema foi quais brincadeiras que seus pais brincavam na infância, né? Então esse foi o problema nosso, questão norteadora. Foi bem interessante, a gente pediu para eles realizar uma pesquisa, né? Nós fizemos no Rio Bonito, no Colégio Joaquim, e aí eles trouxeram essa pesquisa. Então foi bem interessante, porque eles tinham um monte de brincadeira que eles nunca tinham ouvido falar, né? Então, quando os pais começaram, teve pai que marcou todas as brincadeiras. Então, foi bem interessante essa relação com os pais, sabe? Que eles tiveram. Foi bem bonita, assim. Aí eles vinham e contavam e perguntavam, mas o que é isso? Então, foi bem interessante para a gente ver, assim, como tem muita coisa que as crianças não brincam mais, né? Então, certas brincadeiras que eles já nem conhecem mais. Aí depois voltou, né? A pesquisa voltou, a gente passou numa semana, daí na outra semana voltou. Eu pedi para a Ana falar um pouco daí da tabulação de dados, né? Isso, então daí quando voltou a pesquisa, a gente pegou as pesquisas que vieram, eles fizeram com pai e mãe, e a gente formou grupos. A gente fez 4 grupos deles em sala, e eles fizeram a tabulação de todos os dados. Estão me ouvindo? Sim. A minha internet está horrível aqui também. Eles fizeram a tabulação de todos os dados. Depois deles fazerem a tabulação dos dados, a gente foi organizando eles em grupo para eles em perguntas. Então, tinha 4 perguntas principais e nas perguntas a gente organizou, então, 4 gráficos, né? Para eles fazerem. Então, cada grupo fez um gráfico de uma pergunta específica, né? Daí, achei, assim, que eles se empenharam muito em fazer. A gente via, assim, o empenho deles, eles queriam fazer, talvez porque foi uma pesquisa que eles fizeram, eles pegavam, assim, a pesquisa na hora da tabulação. Esse foi a minha mãe que respondeu, esse foi a minha avó que respondeu. Então, assim, eles sabiam de quem que eles estavam falando. Eu acredito que isso aproximou mais eles do conteúdo matemático, né? Quiser mostrar as fotos, Ana, passar um pouco mais para frente, ali, né? Aí a gente estava explicando a pesquisa, pode passar mais. Ali eles estavam lendo para entender, para chegar lá e falar para os pais o que era, né? Aqui já era outro dia da tabulação, que a gente reuniu eles em grupo, então, explicou. Foi bem interessante a parte da tabulação, porque eles nunca tinham feito. Então, eles entendiam bem a questão do gráfico, mas a tabulação eles nunca tinham feito. Então, foi interessante esse processo ali. A gente teve que auxiliar bastante eles nisso. Foi bem legal. Aqui daí eles construíram, né, no papel craft mesmo. Aí, pode ir mais para frente se quiser. Aí aqui a gente usou o Matific. Já é uma plataforma que eles utilizam, né? Mas aí foi interessante, porque daí ali ele trouxe vários outros tipos de exercício, né? E aí tudo eles perguntavam, eles queriam saber, aí um ensinava o outro. Foi bem legal, assim, os alunos, eles... E daí, como ele traz bastante exercício, um diferente do outro, foi bem, bem bom, assim, esse dia do Matific, assim. Aí aqui a gente construiu, com as brincadeiras, construiu aquele caça-palavras,
né, que você tinha ensinado, aquele drops, né? Como é que é? Eu não sei falar em inglês, né? Ai, né? É muito difícil os nomes. Mas ele foi bem legal, porque eu, por exemplo, mesmo uma vez tentei montar no Word. Nossa, é super difícil. E daí, nossa, isso aqui foi bem rápido, bem joia de fazer, né? E daí eu coloquei, a gente colocou ali as coisas que a gente fez, né? A pesquisa, a tabulação, a parte no caso das palavras, fizemos. E aí, se quiser voltar um pouquinho, acho que um grande problema, né, Ana, que a gente viu assim, que seria uma dificuldade, é o tempo, né? Acho que o tempo que a gente acaba não tendo muito tempo para pôr mais tecnologia, para mesmo trabalhar, a gente ia pensar 5 aulas, né, Ana? E foi só para construção de gráficos. Ainda bem que teve um dia lá que faltou professor, aí a piazada ficou fazendo. Acho que eles levaram umas 5 aulas para fazer, só para fazer os gráficos. Então a gente pensa, né? O posicionamento, né, Rita? Porque nós estávamos ali na reta final do SAEB, então eu e a Rita trabalhamos junto a disciplina lá do SAEB, né? Recomposição. Então, nós estávamos ali na reta final para o SAEB, era muita coisa junto, né? Então, isso acho que dificultou um pouco também, né? Aí que nós colocamos, então a gente colocou 5 aulas, mas ainda assim, ainda essa semana, eu ainda vou trabalhar a continuação de alguns conteúdos que faltou, sabe? Porque tem muita coisa, né? Assim, tipo, quando você pega mais a prática, demora mais tempo, né? A gente se propõe, nós tínhamos feito lá no plano 5 aulas, mas de 5 aulas só eles construíram o cartaz. Mas foi bem interessante, eu acho que essa aproximação deles com os pais, essa conversa que eles tiveram, eles também olhar assim que como era diferente, né? Foi bem, bem legal, né? Eu concluí, ao menos, a Ana também pode falar, mas concluímos assim que como trazer a modelagem matemática para dentro da sala, como eles conseguem olhar com mais facilidade a matemática, né? Eles vão fazendo as coisas como se fosse normal, né? Então eles não acham assim tão difícil. Então acho que a modelagem ela é bem interessante, assim, né? Pena isso, que a gente acaba não tendo tanto tempo para trabalhar, né? Exato. E quais foram as brincadeiras que eles trouxeram, assim, os nomes? O que eles falaram para vocês? Não, na verdade, assim, nós fizemos. Nós que trouxemos. Porque daí, como era para saber o que os pais brincavam, se nós deixássemos para eles, daí ia demorar muito mais. Então a gente colocou pega-pega, mãe cola, pula tábua, peão. Ajuda aí, Ana, que eu não me lembro. Esconde-esconde. Esconde-esconde. Bulica. Mas é assim, ó, veio muitos outros, lá em outros que nós colocamos, veio muitos outros. Veio elástico, veio muitas outras coisas que a gente não tinha colocado na lista que eles foram colocando, sabe? Sim. Daí, que nós não tinha posto. Nossa, veio muito. E ó, que legal. E vocês envolveram a família ainda nessa atividade, né? Nessa pesquisa inicial. Nossa, muito interessante. Vocês falaram umas brincadeiras aí que nem eu conheço. Essa da pula-tábua, alguma coisa assim, né? Você vê como a gente também precisa rever nossas brincadeiras, né? Nossa, muito interessante mesmo. E essa questão do tempo, eu acredito que todos vocês concordem, né? Que a atividade ela se torna interessante para os alunos, mas é algo assim, para a gente fazer a cada trimestre, a cada, né? Porque senão a gente não consegue dar conta de tudo aquilo, prova, recuperação, SAEB, e vai, se liga. Eu entendo, mas que bom que vocês visualizaram como um ponto positivo, assim, e que é possível, né?
na medida ali que a gente consiga dar uma contornada nesse tempo, mas bacana, muito interessante, meninas, adorei. E legal, né, que vocês trabalharam juntas por trabalhar na mesma escola, ó, então a gente está tendo vários desses 3 planos aqui, um diferente do outro. Muito interessante, nossa, eu estou orgulhosa. Obrigada. Prof. Alessandra, então? Ana, só um pouquinho. Sim. Eu vou pedir desculpa e vou sair, porque eu tenho que ir buscar minha filhota, tá lá no Rio do Tigre ainda, que tá lá na mãe, e tá à noite. Logo ali, vai, se cuide. Beijo, tchau, Beijos. tchau, gente. Tchau, tchau. Aproveitei demais o curso, apesar de estar sempre atrasada, tá bom? Imagina. Beijos. Beijo. Prof. Alessandra, você quer compartilhar ou consegue? Acho que eu consigo, vou tentar. Então vai lá. Uhum, Apareceu? certo. Sim. Se você quiser deixar em modo tela cheia, né? Apresentação slides ali. Então, minha implementação, no começo não sabia como encaixar matemática, porque eu não tenho a matemática em si. Daí, como eu estava trabalhando patrimônio histórico, história, geografia, pensei, vou ter que unir aí e encaixar. Como é patrimônio histórico, a gente está vendo em história e as funções dos órgãos públicos em geografia, e isso numa turma de 4º ano com 30 alunos. É uma turma bem grande, daí eu pensei em encaixar a tecnologia também. É uma escola, eu trabalho no estado, mas também não ia encaixar, pensei, vou encaixar no município ali. Não tem computador, não tem laboratório, tem só uma TV em sala, pensei, vou ter que... Eu queria utilizar aquele Google Earth. Isso, para fazer a medição. Só que eu não consegui trabalhar com ele e fazer a medição certa. Aí eu pensei, vou ter que pegar o Google Maps mesmo. Coloquei na TV, porque aqui no município em Cantagalo tem uma biblioteca pública municipal, né? Pensei, como é patrimônio histórico, vamos calcular os passos deles até chegar nessa biblioteca. Foi 2 aulas. Então, primeiro, foi realizado no Google Maps lá, mostrei na TV lá, eu vou aparecer aqui as fotos melhor. Na primeira imagem lá, está a TV lá em cima, com o Google Maps ligado, e já foi feita a medição que ia dar 1,3 km até chegar à biblioteca, da escola até a biblioteca. Como eles já viram esse conteúdo de transformar sistema de medidas, transformar quilômetro em metro, metro em centímetro, eu chamei alguns alunos que queriam participar e foram lá na frente transformar, primeiro em metro, daí o próximo em metro em centímetro. Depois foi calculado os passos deles, um por um veio até a frente, eles animados, anotando no caderno, vinham rapidinho, anotavam, eles já estavam sentados em dupla para se ajudar, porque a maioria tem dificuldade em matemática, em divisão, né, em multiplicação, tudo. E daí ali na terceira imagem dá para ver que tem 2 meninas e um menino que é um pouquinho mais avançado nessa questão de matemática, estava ajudando elas para fazer o cálculo dos passos delas, para imaginar quantos passos seria possível até chegar lá na biblioteca. Pensei, vou tentar utilizar algum link daquilo que a professora mandou, né? Pensei, vou encaixar em geografia, o racha-cuca, numa cruzadinha. Como é as funções lá dos órgãos públicos, pensei, vou fazer uma cruzadinha, um caça-palavra, com palavras sobre vereadores, o que é, né, os 3 poderes, para poder trabalhar e encaixar tudo isso. Então, na matemática foi utilizado o sistema de medidas, as operações, e nas tecnologias, né, modelagem matemática, o Google Maps e o racha-cuca lá para trabalhar com as palavras. Acho que é isso, prof.
E aí você comentou do Google Maps, né? Você chegou a utilizar ele também? E como que Sim, foi esse cálculo aproximado das crianças, né? Quantos passos, assim, o que que elas conseguiram concluir e o que que o Google Maps mostrou? Tipo, deu muita diferença? Como é que foi essa parte? no Google Maps, ele só marca por quilômetro, né? Uhum. Quando que a pessoa vai andar em quilômetros, 1,3 km. No cálculo, a maioria dos passos era entre 43 centímetros, 56. Uns queriam dar um passo muito longo. Falei, não, tem que ser o teu passo normal. Falei assim, como que você vai caminhar, né, fora do normal? Daí, os passos lá que deu entre 43 centímetros, parece que deu 1.000 e poucos passos. E eles queriam ir fazer no real lá, sabe? Mas como que vai tirar 30 alunos para fazer Sim. a missão, né, do trajeto? Daí, uns até falaram que iam fazer essa contagem para ver se dava certo mesmo. Que legal. E você considera válida, assim, essa experiência de envolver, igual aí, você, né, é uma dificuldade, você envolveu aí várias disciplinas, né, geografia, história, utilizou-se da matemática e envolveu essa parte prática, o que que você leva de toda essa experiência? Foi bem, assim, trabalhoso, porque para envolver ali, você tá com 30 alunos numa sala e eles estão bem agitados, e daí eles queriam fazer medição lá do passo numa vez só, fiquei quase doida lá no dia, mas enquanto uns já iam fazendo a contagem, outros já iam ajudando, até que eu consegui fazer a medição de um por um dos 30 lá. Eu queria ter tirado mais fotos, mas daí, como é muita coisa, daí já vai passando a hora, e naquela semana tinha a semana da criança, tinha cama elástica ainda. Pensei, eu deixei Muita muito para coisa. a última hora. Uhum. Mas bem interessante, né? Pelo fato de envolver essa relação aí de sala, envolveu disciplinas, envolveu daí a câmera não, a biblioteca, né? Ali então para fazer essa relação aí de interdisciplinariedade. Parabéns, prof. É um desafio, exatamente, com 30 alunos nessa faixa etária, realmente é um desafio. Mas parabéns. E acho que falta, né, o professor Denarcy. Só a prof parar de compartilhar. Tá desligado o microfone, prof. Boa noite, desculpa, demora bem Imagina. desorganizado ali. Hoje é feriado, tô em ritmo de feriado aqui hoje, Coisa então boa. a gente vai adiantar. E assim, deixa eu ver, apresentar aqui. Janela? Qual que é? Janela, tela, é janela, né? Pode ser o janela, Ah, se você sim. já tiver com a aba aberta. Uhum. Ok. Todo mundo vendo? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Denarcy Kovatsky, eu sou de Concórdia, em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, aqui. É uma cidade com aproximadamente 80 mil habitantes, e eu trabalho na rede municipal daqui, no rede municipal, no ensino fundamental dos anos finais, tá? A minha proposta, ela parte de um projeto interdisciplinar que já estava acontecendo enquanto eu estava nas aulas, né? Então, o projeto é referente a energias sustentáveis, então a gente tinha que trabalhar alguma coisa relacionada à matemática com energias sustentáveis para transição energética, todas essas questões, e surgiu a oportunidade, é claro, da gente trabalhar várias frentes de matemática. E uma delas, tá? Eu vou dizer que é uma delas porque teve várias outras, só que claro que eu não tive tempo hábil para descrevê-las e a gente finalizar. Tanto é que essa é a que mais está finalizada, mas essa não está finalizada ainda, tá? Então, acredito que até o final do ano a gente consiga produzir um bom material aqui. Mas essa é a prática que eu fiz com o 8º ano, dentro da disciplina do Laboratório Pedagógico de Matemática aqui. É uma disciplina que ela é justamente para projetos, focados em projetos extra-classe, porque eles têm a matemática
regular em sala, e essa disciplina ela foca em atividades de reforço, projetos, outras atividades que envolvem matemática, tá? Então, a nossa pergunta norteadora, deixa eu só mudar a tela aqui do lado, que ela fica na minha frente, tá? Quanto custaria para implementar uma usina fotovoltaica na unidade escolar? Como disse, o projeto ele era referente à produção de energias sustentáveis, e chegaram que a escola poderia usar placas solares para ajudar, contribuir com a transição energética e renovar o sistema da matriz de energia do país. Então, eles falaram que algumas casas, alguns alunos trouxeram que já tinham placas solares em suas casas e que na escola deveria ser feito, já que a escola é uma entidade que gasta muito mais que uma casa e que poderia ter mais capacidade, digamos assim. Então, compreender as unidades de medida, aí tá errado ali, mas depois eu dou uma ajustada. Medidas de energia solar elétrica aplicada à modelagem matemática, ferramentas digitais para simular, calcular e analisar dados reais. Cálculo e interpretação dos resultados, além de estimular a consciência ambiental e tomar decisões fundamentais pelos dados, tá? A gente tomou aproximadamente 12 aulas, só que essas 12 aulas ainda não aconteceram, porque Semana da Criança, feriado, Dia dos Professores, acabou atrasando um pouco ali no nosso cronograma, tá? Então, a primeira parte que eu tive como organizar, inclusive com os professores que a gente está fazendo a parte disso, então a gente tem, como é um projeto integrativo, que entre as disciplinas de geografia, ciências e matemática, eu já sugeri para eles usarem o Padlet para a gente se organizar, né? Então, surgiu da necessidade da gente produzir alguma coisa em conjunto, então a gente planejou aqui, eu achei muito legal as possibilidades, né? Aqui não pegou a tela toda, mas tem todas as partes que a gente conseguiu, os artigos que a gente estava trabalhando, a agenda, aula por aula, o que a gente vai fazer em tal semana, o que não vai ser feito, alguma feira de ciências que surgiu para a gente se inscrever, então, inclusive a feira é amanhã, né? Então vamos lá apresentar esse projeto conjunto lá para uma feira de ciências que vai ter na cidade, e também alguns outros trabalhos, né? Aplicativos, aqui esse PV Case aqui que tem a coisa é um aplicativo de análise de luz solar que a gente poderia utilizar, e outras ferramentas, né? Então aqui os professores gostaram porque dava para visualizar tudo de forma digital, né? Então cada partezinha aqui tinha a sua contribuição, sua aba, a gente usou uma legenda de cores, então a vermelha era referente à agenda, a verde era referente a material teórico, a branca era referente a ferramentas, né, algumas possibilidades, que não necessariamente, e azul, se eu não me engano, significava uma ação, que a gente precisava fazer uma ação naquele momento, algum material, algum resultado, digamos, era melhor, resultado, algum resultado que a gente já tinha para organizar, porque o intuito desse projeto futuramente é, de fato, a gente encaminhar para o serviço público para viabilizar a construção da usina fotoelétrica na escola. Então, quanto mais informação e mais assertivo e organizado a gente tiver, melhor para a gente conseguir isso, de fato. Vamos conseguir? Não sei, mas é a possibilidade. Então, dentro da implementação, eu tive na aula do 8º ano, eles agora estão trabalhando alguns conceitos referentes a cálculo de área e cálculo de perímetro também. Então, tudo envolvente com a disciplina com o interesse das placas fotovoltaicas. Então, a gente depende de um cálculo de área para instalar as placas, e também depende de um cálculo de uma regra de 3 simples ali para poder quantas placas seriam necessárias para atingir a meta da meta, suprir a necessidade da escola, né? Então, a primeira coisa foi entendimento do problema, né? Quanto de energia precisa para abastecer. A gente precisou buscar algumas informações, coletar dados. Então, a primeira foi buscar a conta de luz da escola, que é a fatura mensal. A gente descobriu um outro problema que existe na fatura. Por conta disso, a própria direção ficou sabendo de um problema de gestão da prefeitura por conta que não está sendo feita a medição da energia escolar, inclusive. Então, a gente foi atrás, a gente tinha uma média, no caso. O que aconteceu? A gente solicitou isso, a direção foi atrás dessas informações, e a prefeitura viu que tem uma inconsistência
nas faturas que estavam sendo geradas. Elas estavam sendo geradas praticamente com uma variação mínima de padrão. Então, a gente até descobriu um casinho de processo administrativo da prefeitura ali. Mas, né, que a gente só tem problema quem procura, né? Mas, enfim, essa foi um dos dados que a gente levantou, né? Do consumo de energia, além também de medir a área da escola, né? A gente mediu preferencialmente da parte de baixo, a gente mediu os dias pela parte de baixo, mas a gente sabe que a área de telhado é maior e também existe a condição de sombreamento. Precisa ser uma área de sombreamento. Então a gente foi para o Google Earth, depois eu vou mostrar a foto ali, para visualizar as condições de telhado. Também as placas solares, na pesquisa que eles fizeram, viram que existe uma condição específica. Elas não podem estar apontadas para qualquer. Elas precisam estar sempre direcionadas ao sol. E como elas seriam fixas, né? A possibilidade de elas serem fixas por elas estarem em telhados, né? A gente teria que escolher quais telhados tinha a possibilidade de atender a demanda, porque se ela tivesse num local que só pega sol pela manhã, ela não é eficiente, ou um local que só pega sol à tarde, ela também não se torna eficiente. Então, o Google Earth serviu para a gente ter esse norte. Então, eles viram que precisa as placas solares sempre estar apontadas para o norte, que assim é a chance dela pegar a maior incidência solar no dia, no entanto, no verão quanto no inverno, é quase 100%, né? Também foram feitas algumas pesquisas com empresas. Então, alguns grupos entraram em contrato com empresas e falaram da situação, explicaram o projeto, né? A direção também auxiliou com isso, para a gente conseguir alguns cálculos de potência, né? Então, eles indicavam quais painéis solares comprar, quais seriam mais indicados para a nossa condição, quais são os inversores, que são não é somente placa solar, precisa toda a fiação, precisa uma parte do inversor que vai transformar a energia solar em utilizável para a rede. Também ver a condição da escola, porque dependendo da fiação da escola, ela precisa ser mudada, então precisa mudar o quadro de rede elétrica da escola para alguns lugares. Então, alguns custos foram adicionados para a nossa condição. Cada condição de instalação de placa solar depende da realidade do local. Então, com isso, veio alguns técnicos até visitar nossa escola. Disso, a gente buscou algumas relações de potência para matematização do processo. Então, a gente tinha todos os dados, todas as informações. Quanto custava, quais são as áreas, quais são as medidas, digamos assim, tanto pelo Google Earth quanto pela medição de terreno, né? E foram ajustados ali para ser os mais próximos possíveis. E a gente fez ali o cálculo de potência, a capacidade dos painéis, a relação entre potência e energia. Então, a potência depende do tempo de exposição às placas solares. Aqui no sul, a gente tem uma condição que a produção de placas solares varia entre 6 horas a 8 horas diárias, sendo que no inverno vai de 4 horas a 6 horas diárias de produção de energia. Então, não é todo o período solar que ela produz, né? Ela precisa de uma incidência específica de sol, né? Então foram feitas essas relações. Claro, qual que foi a grande... Já vou apresentar aqui para vocês visualizar. Como que a gente vai trabalhar a unidade de watts com o 8º ano? Isso foi uma dificuldade que eu encontrei, porque a gente trabalha até ali algumas quilo, litro, metro, mas watts depende de uma formação um pouco maior de entendimento sobre a eletricidade, que eles só vão ver no ensino médio. Mas os alunos, pelo básico, eu tentava trocar isso como se fosse metro ou litro, tá? Então, basicamente, como se fosse quantos litros de eletricidade produzia uma placa, né? Em vez de watts, para eles ter essa relação. Claro que explicava que era uma relação equivocada, que watts, litro é litro, mas é a forma que se mede a energia, né? Também cálculo de proporção, para saber quantas placas são necessárias para produzir tanta energia, e cálculo de geometria básica, que é o que eles estavam trabalhando no conteúdo mesmo, a área do telhado, a área que a placa poderia assumir, quais são as placas que precisavam, fazer aquela regrinha também, ó, tenho tanto de área, preciso preencher com tantas placas, quantas placas caberiam nessa área, entende? Eles trabalharam um pouco com o Excel e o Google Sheets, tá? Então, na verdade, foram só o Google Sheets, né? O Excel, a gente não tem licença para trabalhar. Então,
ficou mais com o Google Sheets. E eles criaram uma planilha ali que eles colocaram toda a relação dos dados que eles coletaram e também fizeram o cálculo da potência. Eles fizeram primeiramente no caderno, depois eles jogaram para confirmar dentro do Excel. Depois disso, eles tiveram o cálculo de simulação, né? Então, eu utilizei um outro aplicativo específico para simulação solar, tá? Então, a gente também joga todos os dados de área que a gente tem, ele pede a localização da escola, então ele já consegue mapear mais ou menos o norte, a incidência solar durante o ano, ele consegue simular o sol durante as fases do ano, tá? Então, ele faz um desenho bem bonito para os alunos visualizarem de fato como funcionaria na prática. E só que esse software, já vou dizer também, é um software pago. Então, eu consegui uma licença por uma empresa. Então, para nós foi gratuito. Então, talvez trabalhar em toda a escola há uma dificuldade. Mas é um software muito legal, sabe, de se trabalhar e que eu também não conhecia. E ele gerou de forma mais automática os dados que os alunos já tinham chegado. Alguma margem de erro, obviamente, mas ele chegou com uns cálculos bem próximos. Inclusive, teve um grupo que acertou exatamente a quantidade de placas e a produção de energia exata que o software gerou. Então, ali foi legal ver que os alunos chegaram nessa proporção. O número ideal de placas da simulação, então toda a simulação ela gera uma visualização ali. E interpretação, validação e análise. Então, essa fase ela não está concluída, porque a gente está ainda na simulação ali. Teve alguns alunos que ainda não concluíram a parte do Excel, ainda não concluíram a parte de software, justamente porque tivemos troca de laboratório de informática, ele está se mudando de espaço, então estamos nessa mudança ali que acabou da gente não ter acesso nessa semana. Então, a validação e análise crítica ela vai acontecer nas próximas sessões, nas próximas fases, que é justamente para saber quantas placas seriam e produzir um relatório mais técnico, detalhado com cada grupo, né? Então, a gente separou em grupos, a partir de agora, foi separado em grupos, e cada grupo teria que apresentar e discutir quantas placas seriam necessárias e apresentar quais são os dados que eles chegaram, né? Alguns dados apresentaram que precisavam mais placas justamente para suprir uma necessidade de inverno, porque no inverno produz menos, e outros defenderam que não precisaria de mais área para aplicação de placas. Então, a escola não tem área suficiente de sol para abastecer. Então, a gente atinge o máximo e fica por assim. Outro grupo já defendeu que a gente precisa mais, e independente da área ali, a gente precisa mais para suprir a do inverno. Então, grupos antagônicos, digamos assim, já começaram a debater na sala. Isso foi bem interessante. Criaram gráficos de barra, então possivelmente quando eles terminarem a parte do Excel, eu vou mostrar ali junto com o professor de tecnologias como construir gráficos a partir dos dados que eles fizeram. E deixa eu ver, vamos ver. Agora temos algumas fotos. Então aqui primeiro, aqui primeiro eles debatendo sobre o projeto, sobre a energia. Então foi quando eles chegaram à conclusão de que precisava de construir placas solares na escola para ajudar com isso. Eles escreveram quais seriam as dúvidas deles sobre o tema, então todas as dúvidas foi sugerido que eles escrevessem, anotassem, discutissem algumas dúvidas, talvez alguém já tivesse resposta, mas que todas as dúvidas fossem pesquisadas. Então, dentro daquela parte de interação lá, eles fossem futuramente pesquisar e debater no grupo o que de fato fosse pertinente, né? Então, desde saber como funciona uma placa solar, para que serve, como funciona a eletricidade, tinha alguns que não sabem o básico da eletricidade. Então, isso foi uma coisa que também foi, depois a gente viu a necessidade de explicar novamente as aulas de ciências ali, né? Foi retomada uma aula de ciências com eles, com alunos de outras turmas, tá? Então, teve um momento ali que a gente separou algumas coisas para revisão. Então, alguns que estavam com dificuldade em geografia foram para a aula de geografia, outros que estavam com dificuldade em ciência ali para a parte de elétrica voltaram para a aula de ciência. Então, a gente teve essa troca ali. Aqui é eles mexendo no software do GeoGebra, então do Google Earth. Do Google Earth, então eles foram no laboratório de informática, fizeram o dimensionamento da escola, então pelo Google Earth eles conseguiram fazer as medidas de telhado,
que é um pouco diferente das medidas do chão, porque o telhado é um pouco maior, e pelo chão a gente não sabe determinar as áreas de sombreamento. E o Google Earth tem uma característica boa que ele tira fotos por ano. Então, há alguns anos, as árvores apresentavam sombreamento em algumas áreas de telhado. Então, a gente deduziu que aquele telhado, alguma época do ano, ela produz. Talvez não na foto que está ali mostrando agora, que o horário do dia não pegou sombra, mas em algumas épocas do ano ou horários do dia, que foi tirado outras fotos, pegavam sombreamento, certo? E depois a gente confirmou isso com um técnico que veio, que ele fez o mapeamento digital e ele conseguiria, que simulou essa parte ali do sombreamento durante o ano. Então, esse aqui é o software que a gente utilizou, tá? O software, ele basicamente ele pega a dimensionamento tridimensional da escola, tá? Então, os alunos tiveram que construir todas as casinhas. Ele é bem simples, é como se fosse um Minecraft, digamos assim, que eles já estão habituados com os jogos, e eles tinham que jogar apenas alguns dados de... Ele pega a localização, jogar os dados de telhado, então eles já tinham as medidas do telhado e também as possibilidades de onde colocar as placas solares. Então eles colocavam quantas placas solares eles acharam, né? Como eles acharam que dava para fazer, vimos que o cálculo precisava de 20 placas solares, outro viu que precisava de 40. Então eles tinham que alocar essas 40 placas para ver se o software estava condizente, né? Só que o software ele gera conforme as informações que a gente coloca. Então, todos os softwares deram certo. Aqui foi nessa simulação, né, que eles fizeram. Ele gera já os gráficos que precisam, os relatórios de desempenho. Então, ele já mostra também sobre isso aqui dá para se trabalhar nas fases do sétimo ano e do sexto ano sobre gráfico e tabela. Então, dá para ver que o consumo em vermelho é o consumo de energia e em laranja é a produção de energia. Então, nos meses de junho e julho, a produção abaixa porque o inverno, a incidência de sol é menor. Em compensação, dezembro e janeiro, ela sempre é maior que o consumo, por causa da incidência maior do sol. E ela produz quanto vai ter aproveitamento solar, por causa que aqui ela também já gera, como aqui foi colocado as árvores, ela gera também o impacto da sombra sobre as placas. Então, esse é um software bem bacana. Ele também não mostra aqui, mas no final ele mostra a posição do sol. Então a gente consegue ver a produção de placas solar na hora do dia, considerando um céu limpo, né? Depois a gente viu que existem as condições de céu limpo, céu nublado, céu chuvoso, que mudam as proporções. E vamos para a próxima, deixa eu ver. Aqui é já de um grupo que já conseguiu tabelar essas informações, tá? Eles viram que a produção de energia era 4.300, porque a produção de escola chegava nisso, quilowatts-hora. Então, eles fizeram um cálculo aproximado e arredondaram para cima. A sugestão foi dada que eles arredondassem o valor para cima para que tivesse uma margem de erro segura. Claro que isso aqui, por condição da fatura tá vindo errada, talvez tenha erros mesmo. Então, a gente só vai saber quando vier a fatura certa. E também tem que ter um cálculo maior seguro. Eu acho que a proporção que a gente colocou foi só de arredondar para a próxima centena, mas eu não sei se tecnicamente isso é o mais adequado. Talvez precise arredondar para a próxima um pouco a mais, né? Não sei qual que é o cálculo que eles utilizam basicamente. E tem as relações de grandeza. Então, é quilowatts pico, ou seja, a potência sugerida. O que significa isso? Que é quantos quilowatts ele vai produzir na hora de pico de energia. Então, ele vai produzir isso aqui no seu horário de pico. Então, se a gente gasta isso aqui, quilowatts-hora, numa hora a gente gasta isso aqui, uma placa só consegue atender 37,3. Então, eles fizeram os cálculos ali, colocar uma perda aproximada de 16% por conta de fiação, sombreamento, todas as condições de produção de energia. Então, a gente tem uma perda e foi pesquisado e foi orientado por alguns técnicos que fosse entre 10 e 16 a 20%. A gente colocou uma margem de 16 ali. Número de placas estimada para a escola seriam 64 placas. Para isso, a gente precisaria de uma área de
159 metros quadrados de área. E daí a escola atenderia para 64 placas, mas como precisaria de mais, talvez não teria telhado hábil. Também, pelo custo que as placas fizeram, que eles foram de atrás, eles já chegaram que o valor para a implementação da placa, instalação do sistema fotovoltaico, seria de R$ 70.523. Claro que a gente teria tem alguma margem de erro ali, justamente porque a gente não considerou que talvez precisasse reformar a infraestrutura elétrica da escola, que foi uma orientação dada também pelos técnicos que vieram visitar a escola, que talvez precisasse reformar. Então, esse custo não foi considerado, porque depende. Tem algum prédio que é mais novo, não precisa. Tem um prédio que é mais velho, precisa. Ou tem algum prédio que está novo, mas precisa ampliar. Então, depende muito da situação. Eles viram que, pelo consumo, pelo quanto a gente gasta por mês, a gente já teria no primeiro mês uma economia de 3.176. Também a gente teria um retorno de 1,8 para retornar os gastos, ou seja, daqui praticamente 2 anos o sistema se pagaria, entendeu? Eles fizeram esse cálculo com base. Claro que aqui a gente fez uma média mensal e a gente não considerou que janeiro e dezembro, que a escola está em férias, o consumo é menor e também a produção continua sendo alta, então talvez tenha ali. Claro que também tem a condição do inverno, que o consumo é maior, a produção é menor, então a gente fez a média como se fosse todo mês anual assim. Então poderia ser um pouco maior esse valor, eles consideraram isso. A total de economia gerada até esse momento, então eles fizeram como quanto tempo poderia fazer a economia. A geração diária de quilowatts-hora, então seria 143 kWh, geração mensal 433,38. Então, seja um pouquinho a mais do que a margem que eles colocaram aqui. Então, colocando 18 placas, 64 placas, geraria 4.338 kW, que supriria os 4.300 que a gente necessitava. E a anual também, que eles fizeram o cálculo, já que estavam mexendo no Excel. Então, algumas limitações que eu entendi com o trabalho foi a falta de infraestrutura tecnológica. Então, a escola sofre com falta de internet, a gente está trocando o lugar do laboratório, então isso prejudica a sequência da atividade. E também o software de simulação ele é pago, então a gente só conseguiu por licença. Então, por licença de uma empresa que nos forneceu e cedeu ali por uns 2 meses para a gente poder utilizar, mas que eles estariam pagando. Então, para uma escola que de repente não tenha esse acesso, seria prejudicial. Tempo insuficiente, então a gente teve pouco tempo para fazer, até que os alunos se habituam, tentam entender o problema e engajam de fato, ali vai 2 aulas. Então a gente pensa que teria que ter mais que 2 aulas para eles de fato fazer um trabalho de qualidade, porque eles se perdem muito nesse processo. Então não é nem por tempo de 12 aulas, mas seriam 12 aulas seguidas, isso seria importante. Dificuldade na compreensão de conceitos técnicos, isso eu me incluo, tá? Porque eu também tive que pesquisar sobre o que era fotovoltaica, que eu não conhecia, e também sobre as relações de potência. Tive a disciplina de física lá na faculdade, mas nada muito aprofundado sobre eletrodinâmica, então, eletromagnetismo. Então, eu tive que retomar ali para aprender sobre alguns cálculos de relação de potência. Limitações de coleta e disponibilidade dos dados reais, ou seja, também foi dificultado porque nós tivemos uma situação específica que talvez outras escolas não tenham, mas a nossa teve essa situação específica. Então a gente conseguiu, de fato, saber quanto foi utilizado. E essas são as minhas referências. Fico à guarda de tirar alguma dúvida, alguma questão. Nossa, muito bom. Estava pensando aqui, né, um projeto bem complexo, assim, e desafiador, no sentido que essa parte da energia fotovoltaica em si é uma temática bem emergente, né? Sim. E eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento, e levar isso para a sala de aula, envolver os alunos nessa atividade, então foi bem interessante. Nossa, e 12 aulas eu achei que até foi
assim, pelo nível, né, do trabalho em Uhum. si, do projeto, até que você fez muitas coisas, né? Parece que, assim, Uhum. isso ia demandar mais aulas ainda, até porque você nem terminou, né? Você comentou ali Porque ainda aqui. o projeto ele tá rolando desde o início do ano, então Sim, a gente demanda coisa, o projeto ele tá. Então, essa foi uma parte com uma turma, então a gente está trabalhando várias formas. Com nossa. o nono ano, eles já estão num debate sobre a implementação de uma rede. Então, eles estariam. Uhum. Daí ele foi propus para eles, mas eu acho que não vai ser possível fazer, justamente porque. Mas fazer a rede, quanto a rede produziria para economizar os cofres públicos. Então, eles fariam todo esse cálculo de todas as escolas do município e quantas placas precisariam e quais escolas poderiam. Porque a placa, até a produção lá foi legal, que eu também não sabia, foi uma coisa que foi trazida, porque é que a placa, a usina fotovoltaica, ela não precisa estar no mesmo lugar que vai consumir energia. Então, a nossa escola poderia produzir energia para a escola lá do bairro do Uhum. outro lado da cidade, porque a rede é a mesma. Então, Olha. a gente poderia ter feito então, pela rede, poderia algumas escolas que têm uma estrutura maior, que têm uma possibilidade maior, produzir a energia para nossa, isso fazendo de forma de rede. Isso daí já com outra turma. Com o nono ano foi isso, cálculo de área e quantas placas seriam necessárias. Então, mas eles fizeram bastante, né? Eles já fizeram. O bom da nossa escola é que a gente tem bastante disciplinas integradas ali. Uhum. Como é uma escola de ensino integral, a gente tem tecnologia, então eles já dominavam o Excel. Vejo que talvez em outra escola seria uma dificuldade, eles não nunca ter visto Excel para trabalhar com isso, então eles já viram Excel, já sabem trabalhar para Aí articular ali facilita, sim. isso, eles já jogam Minecraft, alguma coisa, então eles já saberiam mexer com as condições ali, e também que foi as empresas aqui elas são muito hospitaleiras, então elas cederam bastante espaço para nós e vieram com conhecimento técnico bom para nós trabalhar em sala. Então Sim, foi até o muito bom. próprio o Uhum. Web Solar, né, o Sim, aplicativo que eles o próprio disponibilizaram. aplicativo. Nossa, muito interessante, bem complexo. E sexto e Uhum. sétimo também envolve esse projeto? Sexto e sétimo, sim, eles também envolvem de certa forma. Então, o sexto está trabalhando a relação de produção de energia, as formas e os tipos de energia, né? Então a gente está só fazendo algumas regras de três ali. O que produz mais energia? Uma placa solar ou Uhum. uma usina hidrelétrica ou uma usina eólica, né? Então é um pouco mais. A matemática ela nem sempre vai entrar específica, né? Ela vai entrar meio que tangenciando alguns assuntos Sim, ali. sim. No sétimo, eles estão trabalhando a condição da angulação pelas placas solares, que eles também viram que tem uma angulação certa para trabalhar as placas solares e a direção ali com, com o norte e sul ali em geografia. Então, eles têm essa relação. Então, se a prof de geografia meu Deus, aquela sim é louca. Ela está fazendo eles calcular se uma casa tivesse no hemisfério norte, qual que é o ângulo necessário. Entendeu? Se Nossa. uma casa estivesse no hemisfério sul, qual seria o ângulo necessário? Porque muda, né? A posição do Sol muda em relação. Então, para mim, a ciência até complexo ali para Sim, entender. nossa. É um trabalho de modelagem assim que Uhum. envolve, né, várias. Sim, Não é só você, foi um conjunto, né? Foi foi um os conjunto. técnicos, Uhum. escola, o projeto em si. Nossa, Sim, muito interessante mesmo. Bem foi legal. complexo assim de compreensão mesmo, mas que bacana, né? Que os alunos têm Uhum. essa visão, esse projeto para estar se Sim. integrando então nessa temática. Bem bacana. Parabéns, professor. Uhum. Obrigado. E aí encerramos nossas apresentações, passamos um pouquinho do tempo, mas era necessário, né? Não teria como intervir um grupo ou outro nesse momento da apresentação. Eu fico bem feliz com o que vocês produziram assim durante o curso e agradeço, né, a oportunidade de vocês terem se colocado à disposição de fazer uma formação, né, de disponibilizar um tempo numa segunda noite que vocês poderiam estar fazendo N coisas, mas vocês se disponibilizaram a estar aqui. Então, fico muito feliz por isso. E acho que essa é a nossa função enquanto professores, né, de estarmos sempre nos atualizando. As tecnologias estão aí, queiramos ou não, nós precisamos estar se inteirando dela, se utilizando, se
com intencionalidade pedagógica, com o objetivo, né, de aprendizagem, então, para estar envolvendo, então, em sala, tá? O professor só pode parar de apresentar, por gentileza. Vamos fazer o nosso print final. E aí, se vocês demandam ainda entregar alguma coisinha de plano, de relato, vocês vão me comunicando ali no particular, a gente vai conversando. Vou fazer a nossa foto final. E aí, se vocês não tiverem mais nada a comentar, encerramos. Mas como eu comentei, o grupo ainda vai ficar ali até verificar essa certificação e eu entregar para vocês, e aí eu encerro os grupos daí. Então, vou fazer o print. Nossa, estava esperando esse momento desde o primeiro dia, né? No sentido, assim, de conseguir finalizar essa formação e verificar o quão rico foi os planos, o empenho que vocês tiveram. Então, isso me deixa muito feliz, enquanto organizadora da formação. Espero que essas ideias que os colegas trouxeram também sirvam de incentivo, né, para nós estarmos desenvolvendo essas práticas pedagógicas em sala de aula. Então, agradeço muitíssimo, desculpem pelo atraso hoje, mas era necessário, tá? E aí, qualquer coisa, estou à disposição e aí vamos conversando. Muito obrigada mesmo, professores, fiquem com Deus, boa semana e até mais. Até mais. Até mais. Nós que agradecemos, Ana. Até. Muito bom, tá? Ai, que bom, prof. Muito bom. Espero um próximo. Exatamente. Até mais. Tchau.